Eu acho que tem uma forma que a gente poderia falar, até aproveitando a presença de um especialista em temáticas da mulher, do feminismo, dessas coisas todas. Maria Madalena foi aquela que conseguiu ser uma mulher de destaque no universo patriarcal. Embora, notinha de rodapé, existem também algumas formas de encarar esse chamado período patriarcal meio anacrônicas. Às vezes as pessoas chamam o período patriarcal o que não era o período patriarcal. Ah, Usam... O período patriarcal tem a ver com os patriarcas, né? Que eram os 3 patriarcas de Israel, que foi que a gente até gravou recentemente, o Caminho dos Patriarcas. Então, essa cultura de chamar o que é patriarcal de opressão, então não tem nada a ver com o que é patriarcal de verdade. Naquela época. Pode falar sobre isso também, que Exatamente. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não seja o sentido... teve uma proeminência, esse é o ponto. Não era aquele sentido patriarcal que dá hoje pejorativo, mas ainda assim era um universo dominado por homens. Sim. E ela conseguiu uma proeminência endossada por Jesus de Nazaré. O que fala muito, inclusive, pra mim, grita, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas grita sobre o valor que Deus e Cristo dava pra mulher e deu desde sempre. Sim. Quer dizer, retiradas as poeiras históricas do contexto, ele fazia aquilo. Como ele fez com a mulher samaritana e como deu espaço pra ela, grita muito sobre o que de fato a Bíblia e o cristianismo pensam, né? O que Deus pensa de fato da mulher, da importância da mulher. Maria é considerada uma líder, né? Maria Madalena, ela pra mim é um protótipo de como Deus vê a mulher. É mesmo? Como a Bíblia vê a mulher. Existem muitas informações ruins. Eu posso dar uma aqui se você quer. Eu até trouxe de propósito também a Bíblia aqui comigo. Eu vou fazer uma leitura anacrônica. Quem conhece a Bíblia em casa, o livro do Gênesis, fala que Deus criou nos 6 dias a terra e no 7º dia descansou. Aí eles falam o seguinte: olha, a mulher é inferior ao homem. Eu já ouvi esse tipo de observação em palestras que eu dei. Porque a mulher foi criada depois do homem. E de fato, quando você vai ver o texto bíblico, a mulher foi criada depois da costela de Adão. Adão, quando a vê, chama: você finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele dá nome à mulher, como ele deu nome aos animais. Isso olhado de maneira anacrônica, parece que realmente a Bíblia já é machista desde lá de trás. E numa palestra eu lembro que um senhor até religioso falou: a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem. Eu falei assim: olha, se for assim, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Nossa, a mentalidade bíblica é outra. A mulher vem ali no final porque ela sim é quase a coroa da criação antes do Shabat. Que ela vai vir para gerar outros humanos. Exatamente, que o homem não faz. Exato. Quando fala que Deus criou o homem, diz assim: façamos o homem, criou Deus o homem, está falando o homem Adão, o verbo que está lá no hebraico é o verbo yassar. Yassar é criar, fazer, manipular um objeto de barro, tipo um jarro de barro, yassar. Aí, mais alguns versos à frente, fala assim: e Deus formou a mulher. Na Bíblia em português está formou o homem, formou a mulher, mas no hebraico são 2 verbos diferentes. Quando menciona que Deus formou o homem, yassar, quando fala que ele formou a mulher, é baná. Sabe qual a diferença entre os 2 verbos? É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse feita polida, esculpida, acabada. Então é como se Adão fosse... mais cuidado. Mais cuidado. Adão é a parede de tijolos sem reboco. Entendi. A mulher é a mesma parede, agora com reboco, pintada e tudo mais. Então a Bíblia traz um enaltecimento. Quando ele dá o nome à mulher, por exemplo, é interessante que ele chama de Eva. Eva ou Ava, em hebraico, aquela que carrega a vida. Porque Eva significa isso? É aquela que carrega a vida. E olha bem, ele dá esse nome para Eva justamente depois de ouvir a sentença de Deus, que agora eles estavam condenados porque comeram o fruto proibido. Eles comeram o fruto proibido, agora a morte ia passar. Então eles não tinham nomes? Não, só Adão tinha nome. Ela Eva não. Ele só dá nome para ela depois desse episódio. Não sabia. Não é antes. Antes ele só a chama de mulher. Entendi. Ou seja, o título hoje mulher, que você aplica indistintamente a todos, no início era o nome próprio, Ishá. Ele é Ish e a mulher é Ishá. Então, nesse sentido da Ishá, ele fala: se chamará varoa, porque do homem foi tomada. Quando eles recebem de Deus assim: olha, vocês estão ferrados agora porque vocês comeram do fruto proibido, a terra vai dar cardos e abrolhos, você vai, no suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, você agora vai dar a luz em meio a dores. Eles ficaram angustiados. Aí Deus: calma, eu tenho uma notícia para vocês. Da semente da mulher, eu vou suscitar um Messias. Nossa. E esse Messias vai esmagar a cabeça da serpente. Olha a promessa que foi feita em cima. E da onde que viria essa salvação?
Da mulher. Dentro da mulher. Aí Cara, isso por é isso muito- Adão vira e isso é fala, muito você vai se bonito. chamar Eva, porque você carrega a vida. Isso é muito bonito, cara, muito bonito. Não tem nada de Eu machismo vendo- nisso? Não, É e